A ideia hoje é mostrar, dar umas dicas, principalmente para quem está iniciando, como projetar peças para evitar a geração de suportes. Eu sou o Cuco e esse é o canal Hora Extra. Então, gente, vocês me desculpam a simplicidade do vídeo, é porque eu não estou na minha base hoje. Para quem já conhece a impressão 3D, essas dicas vão ser um pouco básicas demais. Eu peço paciência que logo a gente vai passar para umas coisas mais complexas. O que eu vou falar hoje é sobre beiradas e partes da peça que ficam suspensas no ar. Como que eu posso minimizar isso na hora de elaborar, na hora de desenvolver uma peça em 3D. A forma como a impressora imprime em si, ela gera pormenores, né? Ela faz com que eu tenha que pensar um pouco na hora de eu gerar ou na hora de eu posicionar a peça na mesa. Por que isso, pessoal? Porque a pessoa em si, quando ela está imprimindo, ela imprime sobre uma superfície. Depois, na próxima camada, ela vai usar a superfície que eu imprimi embaixo como referência, e assim sucessivamente. Se em algum momento a peça tiver alguma parte que não está apoiada na camada de baixo, sim, ela vai imprimir como se fosse no ar, ela vai imprimir embaixo, e quando ela imprime embaixo ela não consegue ter sustentação, o material cai. Então, quando você for projetar uma peça, você tem que levar em consideração que a peça tem que estar bem sustentada ou bem suportada. É por isso que os fatiadores geram suportes nas peças para poder sustentar as partes que estão no ar. Pessoal, somente para exemplificar de maneira bem rápida essa questão do suporte, imagina essa peça aqui, se eu fosse imprimir ela, então eu faço o fatiamento dela, com ela fatiada eu vou mostrar para vocês por que da necessidade de suporte. Você imagina então que a impressora está lá imprimindo a minha peça, quando chega a peça próximo da parte da tromba, ela vai começar a imprimir essa parte da tromba no ar. O que vai acontecer? Esse filamento impresso no ar tende a cair. Então a gente tem a obrigação de criar um suporte aqui. Eu vou mostrar o restante da peça, ó. Imprime a partezinha do rabo aqui, ó, quanto também do dente do elefante aqui. É outra situação onde está imprimindo no ar. Além, obviamente, da barriga do elefante, que está imprimindo no ar também. Então a gente tem que ter a geração de suporte. Tá aí, pessoal, o meu mesmo mamute, só que com os suportes gerados pelo próprio software de fatiamento, que faz com que eu tenha então uma sustentação aonde esses elementos iam ser impressos no ar. Vou preparar então para impressão. Preparado, olha lá, gente. Agora esse meu mamute, quando eu for imprimir, ele imprime essa parte azul, que é a própria peça, e a parte cinza, que são os suportes. Chegou nessa posição onde está a impressão da tromba, a gente consegue ver que a gente tinha suporte para sustentar, e a mesma coisa acontece para as outras partes da peça. Isso nos leva a uma regrinha básica, que é a regra dos 45 graus. Todas as peças que forem impressas a 45 graus, a impressora consegue imprimir sem precisar de suporte e se sustentando na camada anterior. Eu trouxe essa peça para você, eu encontrei na internet, tá lá no Thingiverse. Essa é uma peça onde todos os seus ângulos estão acima de 45 graus. Então ela foi impressa sem precisar de nenhum suporte sustentando nenhuma de suas partes. Então a pessoa que desenvolveu ela já sabia que a impressora tinha essa característica e desenvolveu uma peça onde eu não preciso de suporte, ela fica perfeita. A parte de baixo dela aqui, ó, a gente consegue ver com perfeição que não precisou de suporte nenhum. Essa é uma outra pecinha também, já é um desenho que eu estava precisando imprimir em duas partes. E essa parte aqui, ó, eu poderia escolher ângulo reto ou 45 graus. Eu escolhi 45 graus justamente para que não precisasse nenhum suporte na peça, certo? E assim eu tenho uma peça mais perfeita. Isso, pessoal, gera pra gente uma regrinha básica que você tem que levar em consideração quando você for imprimir: a regra do YHT. Todas as peças com ângulo de 45 graus, que é considerado Y, é fácil de imprimir. Já visto o exemplo disso, o exemplo desse. Então é um Y, imprimir sem suporte. Toda peça que é feita com um suporte sustentado dos dois lados por uma parte da peça, ele imprime em forma de ponte. É mais ou menos, a gente vai ver, eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês depois. E toda peça que é impressa com um pedaço dela no ar é ruim. Olha como que ficou essa peça aqui, ó. Tá vendo?
Então Y 45 graus bom, em forma de ponte mais ou menos, e com beiradas ruim. Quando você for projetar uma peça para imprimir, leve essas dicas em consideração. Evite imprimir no ar, procure 45 graus e, ou no pior dos casos, pontes. A gente vai fazer um vídeo de dicas específico de como gerar os melhores suportes possíveis para as peças 3D. Por enquanto ficamos nesse critério. Voltando nesse sisteminha de imprimir em forma de ponte, né, com duas sustentações, eu imprimi essa peça aqui, ela ficou, aliás, muito boa. Eu não tenho o que reclamar com relação a essa pontezinha aqui, porque é muito curtinha. Quando eu começo a aumentar a ponte, dependendo da impressora, dependendo das características da impressora, fica ruim. Esse aqui é um exemplo, ó, para mostrar para vocês em cima, ó, qualidade em cima, e olha a qualidade embaixo. Fica como se fosse uma barriguinha. Porque ela começa a imprimir esses dois quadrados, começa a subir. Quando chega nessa altura, ela vai completar no ar até chegar aqui. Como a gente tem um bom sistema de ventilação e a impressora é muito rápida, ela não deixou tanto problema. Mas eu fiz uma peça maior aqui só para mostrar para vocês. Olha só, acabamento superior e olha o acabamento inferior, como também com barriga. Então o acabamento aqui fica mais ou menos, não fica muito bom. Então essa é a regra do YHT. Obviamente, pessoal, se não tiver jeito, eu não vou projetar uma peça também 100% para ser impressa em 45 graus. Se eu não tiver jeito, eu vou ter que criar meu suporte. Mas fica pra gente a dica da consciência que a gente tem que ter com relação à forma como a impressora trabalha. Então, pessoal, brigadão. Não deixa de compartilhar esse vídeo, mostrar para outras pessoas aí o trabalho que a gente está fazendo. É isso aí. Tchau.